pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Rafaela Marques e convido vocês para mais um bate-papo a respeito de alfabetização, letramento integral, e agora nós vamos falar um pouquinho do papel da socialização. Percebam que quem viu os vídeos anteriores, as teorias, os alicerces, né, estão sendo construídos e agora a gente já está praticamente com a casa pronta. Ou seja, a gente traz que a aprendizagem tem um aspecto biológico muito forte, claro, né? Mas ela tem um aspecto cultural. A gente traz que tem ações que nós fazemos, tem processos que nós fazemos que são naturais, como andar, como falar, como respirar, mas nós temos processos que são amplamente culturais, como o ensino ou a aprendizagem da escrita e da leitura, que é algo que nos toca e que nos interessa. A gente traz que a alfabetização e letramento são diferentes, mas são indissociáveis, que eu posso muito bem sistematizar todo o meu processo de alfabetização com base no letramento ou nos múltiplos letramentos como nós temos hoje em dia, né? Ou seja, trabalhando os gêneros textuais e trazendo para dentro da sala de aula aqueles gêneros que a criança utiliza no seu dia a dia, já que a própria BNCC nos diz que nos anos iniciais nós devemos privilegiar, né, os gêneros da esfera cotidiana. Bem, agora eu convido vocês a pensar um pouquinho mais a respeito da socialização, né? E é muito interessante quando a gente fala de socialização. Vygotsky e Piaget trabalham basicamente com a interação, né? Interação, para Irving Goffman, por exemplo, que é um grande estudioso de interação, um sociólogo muito renomado, ele diz que quando eu estou presente aos olhos nus do outro, eu já estou em interação, né? Piaget diz que a criança aprende interação com o objeto do conhecimento, seja esse objeto uma pedra, que ele quer aprender mais a respeito daquela pedra, seja uma música, que ele vai precisar ter interação, ele vai precisar ouvir aquela música, seja algo da matemática, né? Algum processo da matemática, algum campo matemático. Ou seja, eu preciso interagir, eu preciso entrar em contato, eu preciso conhecer, eu preciso trabalhar em cima daquilo. Isso é interação. Vygotsky já traz que a gente aprende interação com o outro, né? Mas nada, gente, muito espontâneo e natural, não é bem isso. Porque quando o Vygotsky vai falar lá da ZDP, da Zona de Desenvolvimento Proximal, ele diz que a gente tem ali, né, imaginem a ZDP como uma ponte. De um lado da ponte está a criança, do outro lado tem uma árvore frutífera e a criança quer aquela maçã. Mas entre ela e a maçã tem uma ponte. A ponte é a ZDP. Ou seja, do lado da ponte que a criança está é o conhecimento que ela tem hoje, né? Isso envolve conhecimentos prévios acerca daquele assunto, isso envolve a bagagem que ela traz. A ponte é toda a mediação que eu preciso fazer para transformar esse conhecimento que ela já traz em um conhecimento novo, que é aquela árvore frutífera que ela vai alcançar assim que ela passar por essa ponte. Então, essa interação com o outro de Vygotsky é algo muito mais profundo. Só que na sala de aula acontece sim de uma forma quase que natural, porque quando a gente coloca, por exemplo, as crianças para trabalharem em pequenos grupos, elas aprendem de forma muito básica, muito clara com o colega. Por quê? Porque elas perguntam, olha isso aqui, eu acertei ou eu errei? Como é que faz aquilo ali? O colega olha e fala, não, mas aqui você esqueceu, por exemplo, de desagrupar, né? No caso da matemática. Então, percebam como por trás de tudo isso que a gente considera muitas vezes natural, há muita ciência, né? E há muito trabalho cognitivo. A gente nunca pode negligenciar o trabalho cognitivo que há por trás desses aspectos. Mas pensando em socialização, né? Falei um pouco de interação para a gente entrar na socialização. Bem, crianças são seres sociais, nós seres humanos somos seres sociais. A sociedade é extremamente importante, nós aprendemos muito. E aí a gente precisa pensar que a criança socializa em casa, né? Sua primeira comunidade, digamos assim. E aí a criança sai dessa comunidade primária, que é a família. Muitas vezes ela só conviveu com a família e ela vai para uma segunda comunidade, que é a escola. Né? Digo isso por quê? Porque atualmente essa sociedade dos amigos da rua está muito circunscrita a algumas regiões, né? Por questões como criminalidade, como vulnerabilidade mesmo.
social, as crianças muitas vezes não interagem muito, não brincam muito nas ruas de suas casas por causa de alguns perigos. Então, hoje em dia, a gente tem basicamente uma comunidade primária, que é a família, aquela socialização da família, e depois as crianças vão para a socialização da escola, né? E para falar de socialização, a gente precisa entender os contextos. Falei aqui de 2 contextos, né? O familiar e o contexto educacional. O que são esses contextos que acabam se tornando em contextos de desenvolvimento, ou seja, de aprendizagem? São espaços, gente, e nesses espaços ocorrem negociações, renegociações de significado. As crianças negociam e renegociam o tempo todo. E tudo isso não é cristalizado, né? São espaços polissêmicos. São espaços em que nós temos várias culturas ali ao mesmo tempo, nós temos uma diversidade muito grande e eles precisam ser constantemente reinterpretados e negociados pelos seus participantes. E as crianças fazem isso. Não pensem que elas não fazem, porque elas fazem. Então, como contexto de desenvolvimento, nós temos primariamente a família, que ajuda muito no desenvolvimento da criança. Depois nós temos a escola, que já sistematiza esse desenvolvimento, que tem toda uma pedagogia e metodologias para trabalhar esse desenvolvimento. E nós temos também os amigos, né, em que ali as crianças aprendem outras coisas, claro. Mas o que a gente precisa compreender? Que a escola é o espaço que as crianças produzem esses conhecimentos sociais, né? Elas começam a compreender as características dos outros e de si mesmas na escola, até mesmo porque ali elas têm uma diversidade muito maior do que elas têm em casa. Por isso também na escola elas estabelecem diferentes graus de relacionamento. Não tem mais só aquele relacionamento que é baseado na parentalidade. E por isso mesmo também elas necessitam absorver novas regras de funcionamento. E essas regras muitas vezes são diferentes das regras do seu espaço familiar. Olha a importância da escola, gente. E por isso eu não sou uma defensora do homeschooling, né? Não trazendo isso em pauta, acho que já está mais tranquilo, né? Por quê? Porque esse papel socializador da escola é essencial. A minha filha, ela precisa muito mais da escola do que de mim. Eu falo em termos de aprendizagem, óbvio, gente, que sou doutora em educação, sabe? Eu posso falar, não, mas eu sou doutora em educação, eu sou alfabetizadora. Poxa, eu vou alfabetizar minha filha. Gente, eu posso mediar ali alguns processos, eu posso auxiliar, mas a escola traz outros elementos que eu sozinha não consigo. Então, a escola é concebida como esse local que ocorre esse processo de socialização integral. Por quê? Porque na escola há uma socialização mental, ou seja, a gente adquire novos conhecimentos. Há uma socialização afetiva, porque há o estabelecimento de relações de apego, de amizade, até mesmo de raiva. Todas essas emoções são muito importantes nesse momento. E há a questão da socialização condutural, que envolve o desenvolvimento de novas condutas. E, claro, está relacionado também a questões de moral, ética. Tudo isso também é trabalhado na escola, óbvio. Mas, ao chegar na escola, a criança já traz consigo aqueles aspectos vivenciais familiares, né? E aí a escola organiza isso tudo, claro, faz essa mediação para que ela compreenda que são contextos diferentes, né? E isso é peça fundamental para o desenvolvimento da criança, até mesmo para ela perceber que a gente se comporta, muitas vezes, dependendo do contexto, né, gente? Isso é muito claro. E, mais uma vez, eu vou para Goffman, que ele traz isso muito claro, as máscaras sociais, né? A criança com a mãe é uma coisa, com a professora é outra. A criança está chorando ali na porta da sala, porque ela está no colo da mãe, chora muito a hora que a mãe vira as costas. Ela vai lá, abraça a professora, vira as costas e vai brincar. Por quê? Porque ela sabe ali que são sujeitos diferentes. Então, ela age, sim, de forma diferente. E aí, gente, pensar nesses vários contextos nos faz refletir muito sobre as infâncias brasileiras. E eu, como pesquisadora de infância e de criança, não posso deixar de falar sobre isso, né? Em como a educação é atravessada por esses contextos. Então, nós temos desde a criança ribeirinha, que precisa pegar um barco e navegar mais de 1 hora para chegar lá na sua escola, a criança em situação de rua, que não estuda, né? A criança que trabalha em lixões, catando lixo com seus pais, então ela estuda um período, no outro período ela trabalha e ela se cansa, e claro que essa criança vai acabar evadindo mais cedo, tem mais probabilidade de evasão, óbvio,
né? Não estou sendo determinista, mas ela tem mais probabilidade, porque quanto mais ela crescer, mais o trabalho vai ficar pesado e mais ela vai estar cansada. Temos a criança indígena, que tem um contexto extremamente diferenciado, mas riquíssimo, mas são outros aspectos que são desenvolvidos. Por quê? Porque ali na cultura eles precisam de outras coisas. Nós temos as crianças trabalhadoras também, carvoarias, no sinaleiro, trabalho infantil é algo que a gente está longe de combater e é algo que a gente precisa pensar de uma forma muito mais ampla, gente, menos romantizada, tá? Temos as crianças de condomínios, temos as crianças da elite, que têm acesso a bens materiais bem diferentes. Olha que eu falei materiais, não culturais, tá? Porque todas as crianças brincam e se divertem, o que muda é o artefato. Então, as crianças de elite têm, claro, acesso a materiais físicos mesmo, em artefatos diferentes. E, claro, gente, tem acesso também a aspectos extraescolares diferenciados, né? Fazem aula de inglês, fazem esportes. Enfim, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não deve nunca negligenciar que o Brasil tem vários contextos e é extremamente desigual. Voltando para a socialização dessas crianças, o que eu posso deixar aqui de extremamente importante é que socialização e alfabetização caminham juntos. Por quê? Porque uma criança que socializa muito tem um desenvolvimento de fala diferenciado, um desenvolvimento da comunicação como um todo, seja não verbal como a verbal também diferenciado, um estímulo de criatividade, tem uma melhoria no aprendizado, ela faz trocas de informações com o outro e troca também, claro, de afeição e um relacionamento interpessoal muito mais aguçado, né? Isso faz com que ela tenha uma perda de timidez, aquela timidez que muitas vezes atrapalha, né? Fortalecimento de valores, gente, conviver com o plural. Tem muitas pessoas que entendem o conviver com o plural de forma negativa. Nossa, mas eu crio meu filho desse jeito, ele vai ter contato com uma criança que é criada de forma diferente. E outra vez, o encanto da escola é que ela é esse caldeirão cultural. Ela é um caldeirão cultural. Quando eu observo o outro, gente, nem sempre eu vou imitar o outro. Muitas vezes eu observo o outro e falo, poxa, mas não foi isso que minha mãe me ensinou, né? Que legal que a minha mãe me ensinou outra coisa. Né? E isso fortalece valores também. Fortalece tanto em eu observar um outro que tem uma atitude bacana, quanto eu observar o outro que não está tendo uma atitude legal. Respeito dos espaços, isso é extremamente importante, principalmente crianças que convivem com famílias pequenas, né? Nós temos muito, hoje em dia, famílias que só têm um filho, né? Muitos só têm 2 e poucos têm 5 ou 6 hoje em dia, muitos mais filhos. Então as crianças aprendem a respeitar o espaço do outro, né? Quando em casa elas têm um espaço muito mais ampliado. Respeitar o tempo do outro é importantíssimo para a criança. Muitas vezes a gente está ali, gente, no banheiro e a criança está ali batendo na porta e falando, vamos, eu quero agora, eu quero aquele lápis de cor, eu quero aquele desenho, eu quero aquele objeto. E você fala, opa, peraí, eu tô aqui agora no meu tempo. Né? Esse respeito do tempo do outro, que em casa é muito mais difícil da gente lidar, na escola elas vão aprendendo naturalmente porque elas não são únicas, as crianças não são únicas. E isso gera um senso de comunidade. Aí vocês me perguntam, essa socialização toda é somente graças à escola? Claro que não, gente. Os pais podem contribuir muito. E os pais contribuem também levando as crianças para equipamentos públicos de diversão, como parques, né, em que ali elas vão interagir com mais crianças, levando essas crianças para andar de bicicleta, para fazerem atividades ao ar livre e, claro, e muito, controlando o tempo de tela. Né? Aquela interação criança-tela não é a interação que eu estou falando aqui, certo? A gente pararia horas somente para falar dos danos de uma interação criança-tela, quando é somente essa interação que a criança tem. Nossa, mas ela está vendo ali uma outra criança, essa é uma coisa que a gente tem hoje em dia, que nós não tínhamos na nossa época, de ver o dia a dia de outra criança pela tela, mas ela está vendo ali, a outra criança está ensinando, por exemplo, como escovar os dentes. Isso não é uma questão boa? Gente, mas ela ficar ali horas e horas vendo a criança ensinar como escovar os dentes, sendo que eu posso levá-la até o banheiro, subi-la numa cadeira, fazer a criança se ver
no espelho, ensiná-la a escovar os meus dentes ao mesmo tempo e em uma conversa eu explicar a ela ou ela ficar lá 1 hora na tela vendo aquela fantasia, tendo contato com algo que depois vai ser danoso para o desenvolvimento dela. Né? Tempo de tela é importantíssimo. Eu não estou falando dos conteúdos, eu estou falando do tempo de tela. E eu estou falando que nós deixamos de aprender com a realidade e passamos a aprender com uma realidade performática, tá? São crianças que estão performando ali na frente. Bem, mas voltando, quando a gente fala dessa questão da socialização, a gente trata da integralidade da criança. Né? E aí essa integralidade envolve os aspectos cognitivos, que são os biológicos que eu venho falando aqui, dando esse arcabouço neurocientífico, que é a memória, o movimento, a linguagem, os sentidos. São aspectos extremamente importantes para a aprendizagem e são desenvolvidos na escola, muito desenvolvidos, desde a educação infantil. E a gente integra isso com os aspectos emocionais, que são as emoções, que é a interação da criança com outra criança, que é a relação do professor com a criança e que são as experiências. E aí a gente tem a BNCC para falar dessas competências socioemocionais e dessa integralidade, né? Essas competências socioemocionais são os conhecimentos, são as habilidades, são essas atitudes necessárias para os alunos, para eles adquirirem ao longo da vida escolar e que vai auxiliar muito, né? No convívio social. E aí, gente, uma grande diferença em interação, já dei vários exemplos da interação com Piaget, com Vygotsky, para socialização, é que socializar é fazer parte. Então, quando eu realmente socializo com alguém, eu faço parte daquele microcosmos, né? E ali, claro, eu estou sujeita àquelas regras daquele espaço, eu estou sujeita às normas, eu estou sujeita àquelas condutas. E essa é a graça de socializar, é adentrar aquele espaço, né? Enquanto interagir, eu posso estar aqui e tá vendo outra pessoa ali na frente e eu estou interagindo com ela, porque nós estamos nos observando, nos olhando. Socialização vai um pouco além disso. Não tem como a gente separar dessa socialização os aspectos socioemocionais, né? Como eu falei, os aspectos cognitivos. As aprendizagens são estimuladas de forma independente, mas elas são complementares. Elas vão complementar umas às outras. Esses aspectos socioemocionais, juntamente com os aspectos cognitivos, é que serão centrais para a formação social da criança. Algumas competências socioemocionais que eu acredito que vocês precisam trabalhar muito com crianças, principalmente empatia, gente. A gente precisa de muita empatia hoje em dia. E a criança já está naquela fase do egocentrismo, né? Que Piaget nos explica muito bem. Essa fase do egocentrismo já faz com que ela observe muito em torno do próprio umbigo. Então, a escola precisa trabalhar muito a empatia, os pais também, claro. Mas também, gente, capacidade de solucionar problemas. A gente já precisa, desde cedo, colocar conflitos para as crianças, né? Olha a psicogênese vindo aí, olha Emília Ferreiro, Teberoski, vindo aí com essa questão do conflito, né? O conflito nada mais é do que o estímulo à capacidade de solucionar problemas. Autonomia, muito necessário, criatividade, autoestima, o domínio das emoções. É muito importante que a criança, mas ela não pode se expressar, não é isso, gente. Mas a gente precisa ter, e aos poucos dominando a nossa emoção. Aquele choro imotivado que eu penso, mas ele vem mesmo? Por que ele vem? Eu tenho motivos? Esses questionamentos fazem com que a criança reflita se ela precisa passar a tarde chorando, né? O autoconhecimento, a paciência, o espírito colaborativo, a responsabilidade. Todas essas competências socioemocionais serão extremamente importantes para o desenvolvimento da criança e para a alfabetização. Bem, e essa alfabetização começa quando, gente? Claro que o quanto antes. Por quê? Porque o letramento começa o quanto antes, mas de forma sistematizada e organizada. A BNCC nos diz que esse processo inicia-se lá no primeiro ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, por volta dos 6 anos de idade da criança. E espera-se, claro, que a criança esteja alfabetizada até quando ela finalize o 2º ano, né? E aí a gente tem o nosso Plano Nacional de Educação, lá na sua meta 5, que já diz que é necessário alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. E aí a gente tem realmente divergências entre se é com 2 anos ou com 3 anos, tá? E aí alguns sistemas adotam 2 anos, outros sistemas adotam 3 anos. O que é importante eu ressaltar aqui é que o letramento começa desde que a criança nasce. Então, essa interação pode ser muito bem mediada pelos pais, pelos cuidadores, pelos avós,
E aí, com certeza, só vai facilitar esse processo mais sistematizado de alfabetização. Muito obrigada, pessoal. Até mais.